Bom dia, meus amores. Este meu vídeo hoje não é propriamente um desabafo, é mais um apelo às mulheres, um conselho para as mulheres, tá bom? Eu, há muitos anos atrás, passei por uma grande tristeza de ver uma grande amiga minha, uma senhora com 50 e tal anos, suicidar-se, acabar com a vida dela. Porquê? Porque ela foi sempre uma esposa totalmente dedicada ao marido, totalmente dedicada aos filhos, totalmente dedicada ao lar dela. Ela ainda fazia mais, que para além de ela ser completamente dedicada à administração do lar dela, ao cuidado do lar dela, ela ainda trabalhava também fora de casa para ajudar o marido. Ela era aquele tipo de mulher que as pessoas costumam chamar guerreira, não é? E um belo dia, sem que ela tivesse nenhuma desconfiança em relação aos sentimentos do marido, porque eles andavam sempre juntos. Eu ia às festas de Natal, de Páscoa, essas coisas, porque nós tínhamos laços familiares também. E eu frequentava muito a casa dela, passava lá dias. Eles eram muito companheiros, muito amigos. Havia ali uma união entre os dois que ninguém poderia suspeitar que um dia aquilo terminasse assim, nem mesmo ela. Mas um dia, sem avisar, o marido chegou ao pé dela e disse que queria o divórcio, porque se tinha apaixonado por uma rapariga de 30 anos, que era colega dele no escritório, e que se tinha completamente apaixonado por ela e queria fazer o resto da vida dele com ela. A minha amiga, como vocês devem imaginar, caiu dos anjos, não é? Ela não poderia jamais esperar uma traição daquelas da parte do marido. E depois vocês podem imaginar. Isto é uma situação que eu vi acontecer, mas que vocês também já devem ter visto acontecer, porque é uma situação muito comum na nossa sociedade. E esta senhora ainda tinha o bem que ela trabalhava tão bem. Portanto, ela tinha a sua própria reforma, não é? Que muitas mulheres não têm. A maior parte das mulheres trabalham para os maridos, para os filhos, uma vida inteira, sem nunca receberem nada em troca, sem que os maridos nunca façam descontos por elas para a Segurança Social. E, portanto, quando elas chegam a uma certa idade e os maridos as trocam por mulheres mais novas, elas ficam sem absolutamente nenhum recurso, a não ser que há alguns países que podem lhe dar alguma pensão de velhice, alguma ajuda social, mas uma coisa mínima. E depois, geralmente, na ocasião do divórcio, a casa própria deve ser vendida, não é? E pronto, e aquelas mulheres ficam sem casa própria, sem uma reforma, sem nada. Muitas vezes se suicidam, muitas vezes acabam por ficar dependentes dos filhos ou de familiares, vivendo uma vida triste simplesmente a lamentar, não é? A lamentar o facto de terem dedicado toda a sua vida àquele homem que as abandonou na velhice. E então esta minha amiga, ela realmente, apesar de ter uma reforma própria, mas a casa dela ia ser vendida, ele falou-lhe logo que ele queria aproveitar a vida dele e queria vender a casa para poder ter dinheiro para gastar, não é? Com a nova pessoa que ele tinha eleito para dividir o resto da vida dele. E ela simplesmente
não aguentou este desfecho e suicidou-se. Ela suicidou-se com 605 forte, que é um veneno que os portugueses, principalmente no Alentejo, nas zonas agrícolas, conhecem muito bem, e há muitas pessoas que se suicidam porque é um veneno que aquilo, a pessoa... Eu nem devia estar a dizer isto, portanto... espero que o TikTok não vá cortar o meu vídeo por causa disto, mas pronto. Por amor de Deus, não tomem isto. É a minha mensagem hoje. Não façam isto. A vida, ela vale sempre a pena, mesmo que vocês sejam apanhadas desprevenidas e tenham que depender de algum filho, de algum parente. Procurem alguma solução, porque realmente a velhice, ela é uma idade preciosa, é uma idade em que nós abandonamos as nossas vaidades e que crescemos mais como seres humanos. Faz parte do processo da nossa vida aqui na Terra e é essencial para o nosso espírito. Agora, o meu conselho é principalmente para aquelas mulheres mais jovens, aquelas mulheres que ainda estão em tempo de fazer alguma coisa por elas mesmas, de se precaverem, por amor de Deus, não entrem naquela de dizer, ai não, o meu marido nunca me vai fazer isso, ai porque o meu marido é diferente dos outros, ai porque o meu marido é um homem extraordinário e ele ama-me tanto. Não façam isso, não escutem aqueles religiosos que vos dizem que Deus quer que vocês fiquem em casa só dedicadas aos filhos e aos maridos. Claro que vocês devem ser dedicadas aos filhos e aos maridos, mas vocês têm que ser dedicadas em primeiro lugar a vocês mesmas, tá bom? Vocês não se podem abandonar a vocês mesmas em prol dos outros. Vocês devem criar uma carreira, seja ela qual for, tá bom? Quando estou a falar aqui de carreira, não estou a falar de simplesmente de carreiras universitárias. Estou a falar de um ganha-pão que seja constante, que vos permita um dia mais tarde ter uma reforma, não estar dependente da índole de um homem, não é? Da sorte daquele homem a quem vocês dedicarem a vida, demonstrar boa índole até ao fim e ficar com vocês até ao fim. E outro conselho muito importante que eu vos dou: arranjem uma maneira legal. Eu não posso estar aqui a dar-vos conselhos legais, não há tempo para isso, mas descubram por vocês mesmas, arranjem maneira de terem uma conta poupança só para vocês. Em vez de andarem a dar os dízimos àquelas igrejas que vos dizem para vocês lhes darem 10ª parte do vosso salário ou então ficarem em casa completamente sujeitas aos vossos maridos, não é? Porque elas geralmente dizem a mesma coisa, dizem às mulheres para ficarem completamente sujeitas aos maridos, simplesmente em casa, sem terem nenhum salário próprio, nenhuma regalia própria, não é? Porque isso até seria bonito se os maridos fizessem uns descontos por elas e lhes pagassem um salário, o que eles nunca fazem, tá bom? Ou se alguns fazem uma exceção, tá bom? Então, ao invés disso, arranjem uma conta poupança só para vocês, arranjem um dízimo ou um trízimo, aquilo tudo que vocês puderem, coloquem lá nessa conta poupança para vocês. Claro, se o vosso marido tiver demonstrar boa índole até ao fim e ficar com vocês como um homem fiel até ao fim, vocês depois vão dividir isso com ele também, não é? Ele vai ser merecedor. Caso contrário, vocês precisam ter amor à vossa própria vida, à vossa própria experiência aqui na Terra e ter garantias de que até ao fim vocês não serão dependentes de ninguém economicamente, vocês não vão viver como mendigas no final da vossa vida. Comecem desde cedo a guardar dinheirinho para a vossa velhice, meninas. Tá bom? É o meu conselho de hoje, do fundo do coração. Um beijinho para vocês todas.